Olá, me chamo Railine Silva, sou graduanda em Geologia pela Universidade de Brasília e irei apresentar o projeto de iniciação científica intitulado Aspectos Morfoestruturais do Sistema de Cisalhamento Itapetim, referente ao edital de 2020/2021 e orientado pelo professor Dr. Gustavo Viegas. A zona de cisalhamento da região do Distrito Aurífero de Itapetim, localizada na porção central entre os estados de Pernambuco e Paraíba, representam estruturas formadas em profundidades correspondentes à transição rupto-dúctil que afetam principalmente granitóides e sequências supracrustais. A zona de cisalhamento Itapetim está associada a mineralizações auríferas em veios de quartzo presentes em granitos deformados por essa estrutura. Por sua vez, a identificação e análise de lineamentos crustais visíveis na escala de imagens orbitais favorece a demarcação de domínios estruturais e constitui uma ferramenta de relevância no registro da ocorrência de atividade tectônica da região. Nesse tipo de análise, os elementos mais utilizados são lineamentos morfoestruturais definidos como feições lineares mapeáveis, que podem ser retilíneos ou levemente encurvados e, por sua vez, refletir estruturas geológicas. O retângulo vermelho representa o limite da área de estudo deste trabalho. Em relação à metodologia empregada, a extração dos lineamentos estruturais foi realizado na escala de 1 para 250.000 a partir do realce de sombreamento sobre imagem SRTM. No sombreamento são definidos dois parâmetros para a simulação da posição do Sol, o ângulo de altitude e o azimuth. O ângulo de altitude varia de 0 a 90 graus, sendo 0 correspondente à linha do horizonte e 90 ao Sol alpino. O azimuth é a posição escolhida para a incidência da luz solar simulada. Essa técnica ressalta estruturas de direção aproximadamente perpendiculares à iluminação. Dessa forma, a altitude intermediária de 45 foi escolhida e foram utilizados 4 azimuths distintos, de 30, 120, 210 e 300 graus, para análise de estruturas com diferentes direções preferenciais. A partir do mapa de lineamentos estruturais gerados, realizou-se o tratamento estatístico dos dados adquiridos e gerou-se diagrama de rosetas e histogramas a fim de identificar a orientação preferencial das estruturas da região. Em relação aos resultados, o mapa de lineamentos estruturais evidencia duas classes de lineamentos dados de acordo com a extensão dos traçados. As feições lineares ou levemente curvadas com mais de 6 km foram classificadas como principais e as menores foram tratadas como secundárias. No total, 54 lineamentos principais foram extraídos, com direção média de 57 graus, e na área de estudo, esses lineamentos podem atingir mais de 45 km de comprimento e se orientam principalmente em NESW e em menor proporção NWSE. Isso é visualmente analisado no mapa, assim como também no histograma e nos diagramas de roseta. Em relação aos lineamentos secundários, a distribuição da frequência das direções dos lineamentos mostra uma forte tendência bimodal. No total, 396 feições foram digitalizadas, sendo que 145 apresentam tendência NESW e 251 possuem direção NWSE. Em parte da porção sul da região de estudo, a disposição geométrica dos lineamentos secundários em relação aos principais indicam a cinemática e o caráter transcorrentes dessas estruturas quilométricas. Por fim, os traços mais extensos dos lineamentos estruturais traçados correspondem às zonas de cisalhamento Tendó, Itapetim e Jurubelém. De acordo com os dados obtidos, essas estruturas tendem a orientar-se segundo a direção 60 a 80 graus NE e nas proximidades do traço da zona de cisalhamento Itapetim e no setor oeste da zona de cisalhamento Jurubelém, o padrão contínuo da orientação NWSE dos lineamentos secundários e a geometria levemente em S de algumas feições indicam uma cinemática transcorrente sinistral. E ao sul da cidade de Itapetim, os traçados principais apresentam direção NWSE e tendem a retornar mais a leste a direção NESW. Os lineamentos secundários eles possuem orientação NESW e a partir da sinuosidade de alguns traços é possível observar estruturas em Z. Essas feições correspondem à faixa oriental da zona de cisalhamento Jurubelém e apresentam cinemática destral. E é isso, muito obrigada pela atenção.